Pessoal, vamos começar a nossa revisão aí. Vamos falar de materiais betuminosos, que foi o nosso primeiro assunto que a gente falou, tá? Aí já de cara tem a foto mais ou menos do que é a pavimentação asfáltica, é uma das implicações. Tá? E a gente falou do histórico, né? De como a gente usava materiais betuminosos, já desde a Arca de Noé, as pirâmides para permeabilizar, etc. A gente viu que começou a ser usado na França, tá? Como pavimentação em 1802, depois nos Estados Unidos, Inglaterra, foi o começo. A gente viu a definição da BNT, tá? Norma 7208, essa é a definição pela norma. A gente viu que pode ser obtido naturalmente ou de forma pirogênica, naturalmente minas e jazidas, pirogênica, aquecimento do petróleo ou da hulha. Lembrando aí que mais para frente a gente vai ver algumas vezes que a norma pede para a gente usar o da hulha, tá? Pode ser outros carvões ou madeira, mas a norma pede o da hulha. Aí tem uma foto de uma jazida de xisto betuminoso, que é uma das formas que a gente pode extrair naturalmente. Tá? Mas as características aí do betume: repele a água, tem força adesiva, sensível à temperatura, material aglomerante, usualmente encontrado na forma sólida e é um material inflamável. Sólido, temperaturas menores que 10 graus, viscoso de 10 a 50 e quebradiço menores do que 0. Aí algumas características, né? Peso específico, mau condutor de calor, eletricidade e som. Lembrando aí que ele é um mau condutor de calor. Não adianta querer dizer que 2 horas da tarde ele vai estar quente, ele já armazenou energia, né? Desde de manhã, então ele vai ficar quente, tá? Mas ele é um mau condutor de calor. Material de alta plasticidade. Aí a gente tem o asfalto, que não é betume, ele é betume mais argila, areia e outros componentes, tá? Tem também o alcatrão, que é obtido de forma pirogênica. Aí a definição pela norma do alcatrão, e ele é uma mistura de substâncias betuminosas que se obtém destilação de certas matérias encontradas nos vegetais. Aí as matérias que podem ser queimadas, né, e obtido alcatrão seria hulha, madeira, tufa, lignito e etc. Mas norma 7208 pede para a gente usar o de hulha. Aí a classificação do carvão, tá? Qual é a classificação da hulha, que é 80% de carbono. Características do alcatrão: altamente cancerígeno, odor parecido com creolina, está presente no cigarro, lembrando aí o que a gente fuma, que não é boa coisa, né? Estado líquido em temperatura ambiente, pouca resistência a intempéries e boa adesividade aos agregados. A produção é no forno de coqueria, o nome do processo é a coqueificação, que consiste na retirada do gás do carvão, após a condensação resulta o alcatrão. São esses fornos aí, tá? Lembrando, a altura desse forno é de 3 a 7 metros e eles normalmente têm aí de 11 a 15 metros, tá? E cada segmentozinho tem de 30 a 55 centímetros de largura, que é para a gente colocar o carvão. Isso aí é uma das formas que a gente pode encontrar o alcatrão nas lojas. E ele também resulta em óleos leves, médios e pesados. E o piche? O piche, ele vai ser a destilação do alcatrão. Vai perder bastante betume, olha aí, vai ficar só com 11 a 17% de betume. E outros materiais, argilas, pedriscos, etc. Sólido a temperatura ambiente e funde de forma heterogênea, com muitos nódulos e grãos na massa fundida, tá? Ele não vai ficar uma mistura homogênea. Você vai olhar e não vai ficar um negócio só, você vai ver os grãos no meio. Aqui é uma das formas que a gente pode encontrar, tá? Aqui uma foto maior. Esse daí é da Vedacity. Que uma foto dele é sólido, que a gente usa normalmente nas obras para a manta, tá? A manta asfáltica. Se ela tiver alguma falha, a gente passa esse piche para impermeabilizar, em vez de ter que tirar a manta toda, recolocar a manta toda. Aí o piche, se a gente refinar, vai virar o breu, que ele perde quase todo o betume, tá? A gente pode encontrar isso aqui também. Esse aqui é para violino, tá? É bastante usado para violino. Me falaram também
que é pó de breu para escalada, para montar em cavalo e touro, que ele dá aderência. Tá? Aí aqui um esqueminha do petróleo, o que pode se tornar, tá? O petróleo, destilação. Aí a gente tem do xisto betuminoso o aquecimento do xisto, depois vai resfriar do vapor, e esse petróleo que vai resultar no nosso alcatrão. E também vai resultar no gás de xisto. Esse gás de xisto a gente no Brasil não usa muito, quem usa bastante é os Estados Unidos, justamente por ser um processo oneroso. Aí a definição de asfalto, pela norma, é essa daí, que é um material sólido, de cor escura, obtido pela destilação do petróleo. Tá? Vem do grego asphaltic, que significa firme, estável. Ele é composto predominante por betume. Você vê aí que ele não é betume. Ele é composto por betume e outras substâncias. Tá? Tem um odor de óleo combustível. Aí o pessoal pode dizer que quando vê, né, o asfalto, a pavimentação asfáltica, não sente o cheiro do combustível. É porque ele é asfalto e mais agregados. Então, tem outros cheiros misturando. Também pode ser obtido naturalmente ou pela destilação do petróleo. Naturalmente, vai ser o CAN, cimento asfáltico natural. Tá? A gente viu que ele pode ser obtido em lagos de asfalto, rochas asfálticas, ou pode aflorar nos poros de algumas rochas. A gente falou desse Pitt Lake, que é lá em Trindade, que é o maior lago de asfalto. Tá? Aqui para a gente ver o tamanho dele no Google Maps. Aí a foto, para a gente ver que ele tem partes onde, por exemplo, esse homem está pisando que é sólida, né, mais dura, e ele está aqui bem plástica, vamos dizer, né, que ele está tirando o cimento. Tem também o de petróleo pela destilação, que é o CAP, o CAP, que é o mais comum, mais utilizado, muito mais barato, mais abundância na natureza, né, o petróleo, sólido em temperatura ambiente, fluido com aquecimento e impermeável. Aí a gente tem a classificação de 30 a 45, 50 a 70, 85 a 100, 100 a 120. Tá? Vai ser definido pelo ensaio, que é esse aqui que a gente viu, falou bastante nas aulas, que é o quanto a agulha penetra. Tá? Durante 5 segundos a gente vai soltar a agulha, vai penetrar por 5 segundos, depois a gente vai ver o quanto que ela penetrou. Lembrando aí que é uma agulha de 100 gramas e num ambiente controlado a 25 graus Celsius. Aí um esqueminha também do petróleo, o que ele pode virar, tá? A gente viu que pode virar gasolina, querosene, óleo diesel, etc. Aí tem também o asfalto oxidado, que é a oxidação do asfalto, uma passagem de corrente de ar a 200 graus Celsius. Tá? Vai oxidar esse asfalto, vai mudar as propriedades dele. Ele vai ficar mais impermeável, mas ele vai ter menos poder aglutinante e adesividade. Tá? Por isso que ele não é recomendável para pavimentação, justamente por ele não aglutinar os outros agregados e fornecer uma pavimentação que deveria ser, né, do jeito que é. A gente tem também o diluído, que a gente vai diluir ele com gasolina, querosene ou óleo diesel. Tá? Lembrando aí que são esses 3 materiais que a gente pode diluir. Aí vai dar a gasolina cura rápida, querosene a cura média e óleo diesel a cura lenta. Lembrando que o óleo diesel a gente não tem aqui no Brasil, a cura lenta. E a gente classifica, com essa tabela aí, a porcentagem do diluente que a gente vai colocar, vai dar a classificação desse cimento asfáltico. O asfalto modificado, tá? Que é a adição de polímeros, a gente falou, tem todos esses polímeros aqui, tá? Aí já é mais para química, mas a gente tem que saber que tem. O que a gente mais usa, mais vê aí, é o de borracha moída de pneus, que a gente fala, né, de reciclar os pneus, que vai para o asfalto, etc. Mas tem todos esses tipos. Pode ser encontrado também aí asfalto modificado, tá? Cimento asfáltico, esse é da Viapol. Tem maior elasticidade, maior resistência à tensão cisalhante, um melhor custo-benefício, melhor desempenho à fadiga. Aí a gente falou de emulsão asfáltica, que é obtido pela dispersão do cimento asfáltico de petróleo em água ou sabão. Tá? Tem um agente emulsificante que a gente viu que pode ser sabão ácido ou oleato de sódio em água. E a gente classifica como ruptura rápida, média e lenta.
Tá? Rápida 40 minutos, média 2 horas, lenta 4 horas. Ruptura seria a separação da emulsão e a água. É quando a água evapora. Seria o tempo que a água leva para evaporar. A gente vai classificar de acordo com isso. Tem as catiônicas e aniônicas, tá? Que é positiva e negativa. Tem os emulsificantes de cada uma. Aí aqui, um esqueminha do laboratório, né? Como a gente faria. A gente misturaria, tá? E depois ela fica estável. Aí evapora a água e dá a emulsão que a gente conhece. E aqui é uma fábrica, né? Da emulsão. Como seria? Claro que muito maior, tudo controlado, computador, né? A gente tem tonéis grandes, tá? Aí tem também fatores que retardam a ruptura e aceleram, tá? Dentre eles aí vamos lembrar a temperatura. Se a temperatura estiver alta, a água vai evaporar muito mais rápido. Se a temperatura estiver fria, mais devagar. Aí a gente tem também já na parte de pavimentação, começando a entrar um pouquinho, a imprimação, que é a aplicação da camada do material asfáltico sobre uma base, tá? Antes da execução do revestimento. Ela impermeabiliza a base e dá aderência. Lembrando que em países desenvolvidos, eles utilizam emulsão asfáltica. Aqui no Brasil a gente usa o asfalto diluído de cura média, o CM30. Aí um concreto asfáltico ele é composto de materiais betuminosos, né, o cimento asfáltico, mais agregados graúdos, miúdos e o filler. Tá? Nesse caso, a gente vai falar aí, começar falando da fabricação, tá? Do revestimento rígido. São nas usinas, tem o transporte, lançamento e compactação. Normalmente a gente usa camada de 3 centímetros, tá? Lembrando que pode ter de 2, de 5, de 7. Aí o projeto é que vai definir a espessura. Tem que ter normalmente essa estrutura, né? Para fazer uma pavimentação de acordo com o que a gente espera de desempenho, que seja muito bom, né? Que aí é um reforço do subsolo, a base, aí a imprimadura, lembrando, e depois o revestimento. Tem o revestimento flexível, né? Além do rígido, que se dá pela mistura, que o agregado é misturado com o material betuminoso antes da compressão. Tá? Pode ser quente ou frio. Aí tem algumas vantagens e desvantagens das misturas a quente e misturas a frio. A gente pode ver, por exemplo, a quente suporta bem o tráfego pesado, mas desvantagem você já tem que estar com todo o material quente, né? Então é mais oneroso. Já o frio, o contrário, por exemplo. Tem também, dentro do flexível penetração, que a gente aplica o ligante sobre o agregado antes da compressão. A gente vai aplicar, vamos ver aqui, nesse esqueminha, que a gente primeiro, né, aplica o agregado, depois passa o rolo compactando, depois aplica o ligante, aí tem a segunda aplicação do rolo, do agregado, aí passa o rolo de novo, depois tem a segunda aplicação do ligante, terceira do agregado, rolagem final, tá? Isso é a penetração. Você joga primeiro o agregado, depois o ligante, e aí o rolo é que vai fazer penetrar um no outro e dar a reação química do revestimento que a gente conhece, que a gente vê nas ruas. Lembrando aí que o flexível, ele é flexível, né? Ele passa as cargas para as outras camadas, e o rígido não. Pode ser bom e pode ser ruim. Vamos dizer que a base não foi bem feita, o rígido vai suportar mais carga. Se for mal feito, o flexível vai passar para baixo e vai deformar. Tá? Do mesmo jeito que o rígido está absorvendo toda a carga. Então, se você botar uma carga muito alta, vai estar só sendo absorvida pelo pavimento. Se você colocar uma carga muito alta, o flexível vai distribuir essa carga para as outras camadas. Aí a gente fala dos ensaios, tá? Das amostras de asfalto. Dureza, tá? Que é aquele que a gente viu da agulha, que a gente classifica o cimento asfáltico. Tem a viscosidade, que é a resistência de deformação da amostra, submetida a uma força. Tá? Lembrando aí, viscosidade baixa, tem temperatura de trabalho mais baixa e melhor para mistura com agregado. Esse aqui é um dos ensaios, o Cybolt Furol, que a gente viu esse aparelhinho,
tá? Aí o asfalto dilui e tem que encher o frasco de acordo com a temperatura, tá? Tem também o viscosímetro rotacional, Brookfield, pode ser utilizado pela mesma finalidade. Viscosidade capilar a vácuo a 60 graus também. Tudo isso vai dar o mesmo resultado. Tem também um ensaio de ductilidade, que é a capacidade dos materiais sofrerem alongamento sem se romperem, tá? A gente vai dilatar, conforme aqui na imagem, tá? A gente vai pegar e vai esticar a amostra a determinada força já pré-estabelecida e vai ver quando que ele se rompe. Tem um ensaio de amolecimento, que é a variação da consistência de acordo com a temperatura. A gente vai colocar aí a bolinha de aço, vai aquecer a água e quando a bola de aço descer, amoleceu a amostra, tá? Aqui a gente vê antes, em cima, e aqui depois que amoleceu. Ponto de fulgor, lembrando aí que é importante, que é a temperatura a qual a amostra inflama temporariamente, que é muito importante a gente saber o ponto de fulgor. Pessoal aí que trabalha, né, 2 horas da tarde, num sol escaldante de 40 graus, corre risco. Então a gente tem que saber para ver se o pessoal precisa usar equipamento de proteção individual de acordo com temperatura. Solubilidade também, teor de betume no asfalto, isso é bem importante, é o grau de pureza da amostra. Esse ensaio aqui, bem parecido com o que a gente fazia no laboratório de química. Tem a durabilidade, que é o efeito do ar e do calor, que é nessa estufa a 163 graus Celsius durante 5 horas, tá? Que é a película delgada. E tem também a rotativa, que é mais ou menos a mesmo ensaio, tá? Só que justamente por isso rotativo, muito mais rápido. Aí lembrando aqui algumas deformações, da fadiga, né, com o tempo, a idade, ele foi perdendo as características, e esse asfalto tem que ser trocado. Uma das implicações de manta asfáltica, lembrando aí que já vem já pronto, esse aqui é por penetração, tá? Só a gente jogar ele na rua e vir com um soquete que vai se dar por penetração, já tem no mercado isso. Vamos começar a falar de cal agora, nosso próximo assunto, que é o pó de cal. É um aglomerante derivado da rocha calcária, tá? Lembrando aí que a gente já usa desde os romanos, isso. Matéria-prima extraída, selecionada, moída e submetida a elevadas temperaturas, que é a calcinação. Esse calcário pode chegar até 1.200 graus Celsius, tá? E ele perde o gás carbônico e vai virar a cal viva, como a gente conhece. Depois, a gente vai hidratar essa cal, tá? E vai virar a cal hidratada. A gente vai adicionar água na cal. A cal hidratada, a gente mistura com areia e água para formar as argamassas de cal, tá? O endurecimento da massa é lento e justamente muito poroso e para a evaporação da água e gás carbônico. Então é denominada cal aérea. Tem também classificação da cal cálcica. Para ser cal cálcica tem que ter 75% de óxido de cálcio. Tem a magnesiana, que tem que ter 20% de magnésio. Tem a cal gorda e cal magra, tá? A gente vai definir como? Vai variar de acordo com o rendimento do volume da pasta. Para ser gorda, tem que ser maior do que 1,82 metros cúbicos. Se for menor do que isso, vai ser a magra. Normalmente, usualmente, não é regra, toda regra tem sua exceção, a magnesiana é magra e a cálcica é gorda. Normalmente, né? Lembrando que não é uma regra. Até porque a gente está mexendo com natureza. A natureza não é perfeita, não faz 2 vezes a mesma coisa igual. Tá? Propriedade da cal é branca, grãos de grande tamanho, estrutura porosa, grãos de grande densidade, tá? E o pó tem a densidade média de 0,5. A cal hidratada, igual cor branca, flocos ou pó, e a densidade da cal hidratada é 0,5. A gente tem que falar da plasticidade da cal, tá? Que é para conceituar maior ou menor facilidade na aplicação de argamassa. Tá? A plástica se espalha mais facilmente, justamente por ela ser plástica, tem a trabalhabilidade, é mais fácil da gente trabalhar. Não plástica, tá? Ela vai ser um pouco rígida,
no final ela vai produzir trinca ou desgarrar da parede, não vai ser muito boa para a gente trabalhar com ela. A magnesiana produz argamassas mais bem trabalhadas, tá? Tem a retração, que é a perda do volume, tá? Que é quando ela começa a secar, e aí começam a surgir as trincas. E se a gente aplicar a cal nas proporções convenientes, vai reduzir esse efeito, tá? Claro que a gente tem que ter todo um estudo de dosagem dessa argamassa. Não adianta chegar da cabeça, eu vou pegar um balde de água, Não, vou pegar um balde de cal, vou jogando água e vou vendo. Não é assim, assim vai sair errado. O endurecimento, a cal aérea precisa de dióxido de carbono para endurecer, tá? Ela não endurece na água e é muito mais lento esse endurecimento dessa argamassa. Tem também a extinção da cal. O que é a extinção da cal? É a hidratação pela água, tá? Adição de água. A gente vai pegar essa cal, vai colocar água, ela vai ter um aumento de volume, vai liberar calor, tá? Só para vocês verem aí como libera muito calor, a temperatura pode chegar a 450 graus Celsius. É muito sério isso. Pessoal que for procurar no YouTube, não brinca. Tem até bomba caseira com cal e água. É muito sério isso, tem que tomar bastante cuidado, tá? E a cal cáustica, ela tem um processo de extinção mais rápido e mais calor liberado, e também um aumento de volume, tá? Em relação à cal magnesiana. Temperatura da água e agitação melhoram a plasticidade, rendimento e capacidade de sustentação da areia, tá? Lembrando que vai variar de acordo com a temperatura de água. A gente já viu em vários ensaios que eles pedem até temperatura ambiente, tá? Tudo influencia, lembrando. E tem que tomar cuidado também, eu botei aí em vermelho. Quando essa cal, se a gente for armazenar ela de um jeito meio que não muito seguro ou de um jeito bom, vamos dizer assim, né? A gente não fala outras palavras, tem que tomar muito cuidado. Quando a água da chuva entrar em contato com essa cal, a gente viu que chega a 450 graus Celsius. Então, se a água da chuva penetrar na cal, né, e ela chegar a 450 graus Celsius, isso pode causar um incêndio. Então, o pessoal que tem barracão aí, sei lá, armazena, tem que tomar muito cuidado. A cal cálcica, normalmente gorda, deve-se evitar a alta temperatura, tá? Se a gente deixar chegar numa temperatura muito alta, a gente vai ver aí mais pra frente que ela não vai resultar numa mistura muito boa, numa cal muito boa. A magnesiana, no contrário, ela tem que explorar a temperatura elevada, a gente tem que deixar ela o máximo a temperatura elevada. O processo de extinção rápida vai ser se for inferior a 5 minutos, média de 5 a 30 e lenta superior a 30 minutos. Na rápida, a cal deve ser colocada na água, nunca o contrário, tá? Nunca o contrário, sempre a cal na água. E no mais leve sinal de vapor, deve ser controlado adicionando mais água na mistura. Se a gente colocar pouca água e ver que ela está começando a evaporar, começando a reagir, a gente coloca mais água para baixar um pouco a temperatura. Na lenta, a água deve ser adicionada para umedecer completamente o material e a gente tem que ir adicionando água aos poucos para não baixar a temperatura do processo, deixar ela sempre elevada, tá? Por isso que ela é mais lenta, a gente vai, né, colocando aos poucos. No final do processo de extinção, tá, que a gente hidratou essa cal, ela tem que ser envelhecida de 7 a 10 dias. É mais ou menos a cura da cal, é o tempo que ela precisa para adquirir as propriedades para a gente poder utilizar. Pode ser obtido naturalmente pela umidade do ar, tá? Ou numa eventual chuva, como eu já falei antes, e ela é inútil como aglomerante. Tá? Não serve para a gente usar como aglomerante. E esse processo pode ser feito na obra. Claro que com os controles necessários, né? A cal hidratada, no processo da usina, ela vira um produto seco em forma de flocos. E tem a cor branca também. Hidratada, ela vai ser moída, que é na usina, né? O material vai ser misturado com a quantidade exata de água necessária. Como é usina, é tudo controlado. E essa cal hidratada vai ser separada da não hidratada e das impurezas por peneiramento.
Como é tudo controlado, a usina tem qualidade, etc. Então ela tem que separar, ela tem que saber o material que ela está passando para o mercado. Tem o nome dela em jogo, tem diversas coisas em jogo. Depois você pode até sofrer um processo judicial se mandar uma argamassa, uma cal que não esteja com a qualidade esperada e o cliente utilizar e no final das contas der algum problema. Vantagem sobre a cal virgem da hidratada, tá? Maior facilidade de manuseio, transporte e armazenamento. Justamente pelo produto já ser pronto, ele não precisa da extensão e envelhecimento, você já vai comprar ele pronto, tá? E por ser um produto seco, facilita a mistura e elaboração de argamassa. E não está sujeito à hidratação pela umidade da chuva, então, umidade ou chuva, então a gente tem mais facilidade de armazenamento, menor risco de incêndio, consequentemente. A gente tem o ensaio de plasticidade, que é o mesmo da agulha, tá? Do asfalto. Já falei bastante, que tem um aparelhinho, a agulha vai penetrar, tal. Aqui uma foto do aparelho maior. Esse aqui é o plasticímetro de Emley, tá? Pode ser um outro aparelho para a gente definir. Nesse caso, a gente tem que girar a manivela até a superfície, né, tiver em contato, e aí depois ligar o motor 120 segundos, tá bem claro, pode ter sido colocado a primeira porção da pasta no molde. Aí a gente vai ter esse ensaio do plasticímetro de Emley, tá? Vai registrar a leitura da escala, de intervalo até 1 minuto, que vai ser justamente a agulha que vai entrar. Aí a gente tem essa formulazinha aí, tá? Para definir a plasticidade, para calcular. Temos também a cal dolomítica, tá? Que é produzida a partir dos calcários dolomíticos, só que ela é pior para se trabalhar, porque justamente ela tem uma elevada expansão no endurecimento, então fica mais difícil da gente trabalhar, ela vai, né, crescer de tamanho. E o processo de extinção é muito mais lento e vai resultar em óxido de magnésio livre, tá? Depois, esse óxido, se sofrer hidratação, vai resultar em trinco, então a gente não costuma muito usar. Fabricação da cal, tá? Já estamos no final de cal. Tem que ser calcinada a aproximadamente 1000 graus. Se for abaixo de 850, ela vai ter um rendimento inferior, não teve o processo completo. E se for acima, ocorre vitrificação, então ela vai também ter um rendimento inferior. Sempre aquilo, ela tem que estar trabalhando ali, na média. Não é quanto mais, melhor. Quanto mais, vai piorar. Ela não pode nem passar de 1200, nem ficar inferior a 850, dependendo da amostra de calcário que você tiver. Pode ser feita ao ar livre, tá? Com medas de camadas de calcário e carvão vegetal, tá? Formando um volume hemisférico, colocado sobre uma fogueira de lenha, e depois a gente reveste com uma camada de argila para impermeabilizar. Aqui tem um desenhozinho, tá? Que a gente vai fazer na camada, carvão, calcário, carvão, calcário, tá? Pode ser também no forno de campanha, que a gente vai amontoar os fragmentos de calcário no interior. Depois a gente vai formar a fornalha na parte inferior. Nesse aqui é a lenha, tá? Lembrando aí que nas medas era o carvão, que é a lenha. Aí aqui tem a foto também, a gente vai colocar a lenha lá embaixo, depois colocar o calcário e vai fabricar a cal. Tem também o forno intermitente. A única diferença é porque é uma estrutura permanente de alvenaria, tá? E os outros, normalmente, isso aqui você escava uma área qualquer e faz de pedra para não desabar e coloca. Quem quiser ver no YouTube, tem vários achados de coisas que na antiguidade se usava isso. Da época dos romanos, tá? Quem quiser procurar, vai achar. Aí esse aqui é o forno intermitente. Basicamente, mesma imagem, só que alvenaria em volta. Tem o forno contínuo, que aí ele pode ser vertical ou horizontal, tá? Se for vertical, é a chama curta. E se for horizontal, é a longa. Tá até errado aí no slide, eu vou corrigir depois. Na área do aluno vai estar tudo certinho. O vertical, de chama curta, a gente vai utilizar carvão.
a qualidade vai ficar inferior, justamente porque carvão vai contaminar a nossa amostra. Todo mundo já fez churrasco, sabe que sobe aquele pó preto, então ele contamina. É mais barato e gera um produto aceitável apenas, né? A qualidade vai ser inferior. O de chama longa, ele é com lenha, dá uma qualidade superior do produto, mas também é mais caro, e é um produto considerável bom, tá? O outro era aceitável, esse é bom. Aqui, um esquema do vertical de chama curta, a gente coloca o carvão. Aqui o de chama longa, fica na lateral a lenha, tá? E a gente tem também o horizontal, que vai ser um cilindro metálico internamente revestido de material refratário. Ele gira lentamente, e a desvantagem é que essa pedra calcária ela tem que ser já reduzida a grãos muito pequenos, produto pulverizado. E a gente não consegue uma colocação muito fácil no mercado. Então, a gente é mais fácil porque tem um maior controle da temperatura e a gente tem a facilidade de reconhecer o material. Já que saiu do forno, todo controlado, a gente já consegue ver se ele está super cozido ou subcozido. A gente já descarta, a gente não coloca esse produto, né, no mercado. Aí aqui um esquema do forno, horizontal, tá? Vamos falar agora, nosso próximo assunto, e último para fechar, as argamassas. Tá? Aí aqui uma foto, todo mundo acho que sabe o que é argamassa, ou já viu, ou entende mais ou menos o que seja. Tá? Nesse caso aqui é uma argamassa de revestimento, tá? Que esse pedreiro está passando para revestir. É uma mistura homogênea de agregados, miúdos, aglomerante inorgânico e água, contendo ou não aditivo, ou adições com propriedade de aderência e endurecimento, podendo ser dosada em obra ou em instalação própria, tá? São as industrializadas. Pessoal aí que é de obra, ou que já viu, sabe que a gente vai às vezes lá na loja, na Tangará ou qualquer outra loja, que tem Marília, Casa Sol e etc. E você fala, me dá uma argamassa de revestimento, já vem tudo pronto, você só coloca água. É esse caso daí. Tem inclusive argamassa para revestimento externo, argamassa para revestimento interno, tá? Tem argamassa para assentamento de bloco, argamassa, isso aí tudo a gente vai ver mais para frente aí nas aulas, mas tem inclusive uma argamassa que o pessoal, se quiser, serve para tudo. Porque às vezes em obra fica difícil a gente ter o controle. Fulano usou argamassa para assentamento para revestir, vai dar errado, a gente vai ver aí que a produção é diferente. Então tem uma que serve para tudo já. Isso é mais caro, claro, a qualidade no final vai ser um pouco inferior, né? Porque quando você tem um negócio específico para uma finalidade, ele é muito mais bem elaborado do que para atender a várias, tá? Aí, algumas características da argamassa que a gente tem que falar. Trabalhabilidade, que é a maior ou menor facilidade de expor a argamassa em sua posição final, tá? Cumprindo adequadamente a finalidade, sem comprometer o andamento da tarefa. Não adianta você ter uma argamassa, né, muito pesada, vamos dizer, que o pedreiro ele vai falar, doutor, minha mão, né, fica muito pesada, não consigo. Tem que ter trabalhabilidade boa, tá? Para ele conseguir executar o serviço. Argamassas destinadas a revestimento de parede, justamente plasticidade maior, tá? E a maior plasticidade garante a aderência instantânea ao substrato, justamente por isso que a gente precisa dela para a parede, para a gente jogar na parede e ela aderir na hora. No momento da projeção, tá? Permite com mais facilidade justamente essa adesão. O assentamento de alvenaria, a argamassa tem que apresentar plasticidade que permita a obtenção de uma junta com menor espessura possível e firme o suficiente para permitir a evolução. Se ela for muito mole, você vai colocar o tijolo, ela vai assentar, né? Ela vai abaixar. Isso não é legal. Aí a gente vai, cada vez que você colocar mais peso, né, tijolo em cima, a parede vai descer. Isso não é legal. E vocês estão vendo o que está escrito aí? Menor espessura possível. A gente vai ver na norma aí que é até 1 centímetro. Você vê aquela parede com 5 centímetros de massa, isso é ruim, está errado. A parede está perdendo resistência, tá? Aí aqui, uma fotinho, tá? Do assentamento. Ainda em trabalhabilidade, a mesma argamassa pode ser utilizada em revestimento ou assentamento. Só que ela deverá apresentar trabalhabilidade diferente em cada caso. Só para confirmar o que a gente falou. O aumento da trabalhabilidade
pode ser dado pela adição de água, mas, lembrando aí que um excesso de água na argamassa torna ela fluida e menos trabalhável e ela perde a coesão, tá? Então ela começa a não ser o destino, né, a finalidade dela não ser o que você projetou. Mais ou menos que nem o concreto que eu já falei e falo quase toda a aula. Colocar água no concreto você perde resistência, tá? A argamassa também. A água é boa para tudo nas devidas proporções. Muita água demais, você até morre afogado, né? Um exemplo. Temos que falar também da durabilidade, que é a capacidade da argamassa de manter a estabilidade química e física ao longo do tempo em condições normais, tá? Adianta a gente colocar a argamassa aqui e a durabilidade dela vai ser um ano, daqui a pouco ela está esfarelando, está caindo. Não pode. É diretamente ligada à umidade, tá? E sais solúveis, tá? Alguns componentes químicos agridem e ela vai perder a durabilidade. Maior presença de umidade, maior participação de aglomerante hidráulico na formulação, justamente para poder manter a proporção de água e aglomerante, né, da água. E que nem a gente tem no aguacimento 0,45, vamos dizer, a gente tem que ter 0,45, tem que manter a proporção, a gente tem que adicionar mais aglomerante. Cal obtidas as jazidas, de jazidas próximas a regiões carboníferas e areias naturais, tá? Isso aqui é importante a gente saber de onde vem a nossa cal, pode ter contaminação de carvão mineral, tá? E isso é ruim. Justamente a gente vê aí, ó, tem imagem de bolha formada na expansão dessa argamassa, porque esse carvão mineral hidratou depois e formou bolha. A gente não quer que aconteça isso, tá? Tem também a retenção da água, a capacidade de liberar a água para o ambiente, tá? Grande capacidade de retenção de água, tem uma perda de água lenta, obviamente. Ela tem também um ganho de resistência lento, porque a reação química da água com os elementos está se dando mais lentamente, né? Então, ganho de resistência lento. Mas garante a estruturação do material, né? É aquele negócio, tudo que vem muito rápido não é bem feito, teoricamente, né? Tem coisas que são rápidas e bem feitas, mas no jargão popular a gente pensa assim, tá? E a diminuição do volume, justamente por ser lenta, ela minimiza a probabilidade de trincas, tá? E diminuição do volume. Também é importante, tá? A garantia da aderência ao substrato, evitando desplacamento. Lembrando aí, se o pedreiro for tacar a massa na parede, tá? É importante a gente saber. Tem capacidade de absorver deformações, tá? Todas as argamassas têm que absorver de forma eficiente essas deformações. Se ela tiver direto no concreto, se ela tiver num tijolo de alvenaria, ou num tijolo de alvenaria, né, de concreto ou cerâmico, etc. Ela tem que ter a capacidade de absorver, porque todo material trabalha, tá? Com temperatura, ele dilata, ou com vibração, tá? Por exemplo, eu já estive num prédio em que vibrava direto, e depois de muito estudo a gente foi descobrir que era um ônibus passando num buraco, tá? Então, se essa argamassa não tivesse absorvido essa deformação, né, física, mecânica, vamos dizer, teria trincado tudo. Tem também muito importante aí a aderência ao substrato, que é para unir o elemento de uma alvenaria, no caso de alvenaria, ou revestimento, mesmo diante das modificações diferenciadas, choque térmico, impactos e etc. Superfície muito lisa, lembrando aí, tem uma baixa resistência e aderência, tá? Por melhor que pode ser a argamassa, pode ser feita de melhor qualidade, se tiver muito lisa não vai colar, vamos dizer assim. Tem que ter aderência instantânea, tá? Algumas, que é a capacidade da argamassa se manter aderida à superfície por um curto espaço de tempo. No caso, a gente vai revestir uma viga, né? Que está passando, viga invertida de varanda, vamos dizer. O pedreiro joga a massa de baixo para cima, ela tem que grudar.
Se ela não grudar, não vai ficar nunca. A gente precisa dessa aderência instantânea, na hora. Tem característica importante também, resistência mecânica, que o ensaio é igual ao do concreto, tá? Que eu já falei, já expliquei para todo mundo, aquele corpo de prova cilíndrico, que a gente tira e depois bota na prensa e vê a resistência. As argamassas de assentamento, tá? Empregadas em alvenaria, a resistência não é tão importante, tá? Não. É importante, é tão importante. Tem também, muito importante, a resistência mecânica dessa argamassa. Essa argamassa de assentamento, tá? Um exemplo aí, a resistência é tão importante ou mais quanto a espessura. Lembrando que eu já falei já aqui nessa aula, né? Espessura, não adianta dizer que mais espessura mais forte, ao contrário, quanto menor, melhor. A norma que rege isso é a 8545, que é a execução de alvenaria sem função de bloco estrutural dos tijolos, tá? Ela estabelece aí a nossa argamassa, a junta de 10 milímetros, como eu falei, 1 centímetro. Tá? Maior, você está fora da norma, você está fora do ideal. A argamassa também pode se classificar de várias maneiras, tá? Forma de endurecimento, resistência à umidade, natureza e etc. A gente vai ver. Quanto à forma de endurecimento e resistência à umidade, tá? São as argamassas hidráulicas, que é produzido com aglomerante hidráulico. O endurecimento é através de reação química, hidratação do composto básico, devendo necessariamente apresentar estabilidade frente à água após seu endurecimento. Tá? Por isso que é hidráulica. E ela endurece mesmo debaixo d'água. A hidráulica tem essa característica, endurecer mesmo embaixo d'água. Então ela vai ganhando resistência com o tempo e vai pela continuidade das reações. Cimento Portland como aglomerante único, tá? Ou em misturas com a característica definida pelo comentamento do cimento. Tá? Algumas argamassas de cimento e cal, por exemplo, possuem um teor elevado de cimento na constituição. Então, ela apresenta comportamento quase que exclusivamente pelo cimento. Como tem muito cimento, você pode praticamente desprezar a cal. E aí você pode classificá-la como hidráulica. As argamassas aéreas, os aglomerantes que depois de endurecidos não resistem bem à umidade. Lembrando aí da outra aula da cal aérea não resiste bem à umidade, tá? Então a argamassa aérea não resiste bem à umidade. Precisa de água para formar a pasta, tá? E disponibilizar a forma química adequada com os compostos básicos do aglomerante para a reação que vai determinar o endurecimento. Normalmente são argamassas de gesso ou cal. A cal, se não ficou muito claro na última aula, todo mundo conhece o gesso, sabe que meio que inimigo, a água é meio que inimiga do gesso, né? A gente sabe que ele embolora, ele como é que é o nome? Apodrece. A gente sabe que ele apodrece muito fácil, tá? Fica preto e tal, então a gente sabe bem disso. Tem também a classificação quanto à natureza do aglomerante. Pode ser mineral, cimento Portland, cal mista de cimento e cal, gesso, cal hidráulica e cimento de alvenaria. E poliméricas. Argamassa polimérica, alguém já deve ter ouvido falar, normalmente pessoal de obra. Mineral, produzido a partir do emprego de um ou mais aglomerante mineral, tá? Obtido na natureza. Cimento Portland, mistura de cimento e qualquer tipo e agregado miúdo. Ela é mais rígida, menos deformável e, portanto, mais suscetível a fissuras, tá? Então, se a gente aplicar uma argamassa de cimento, todo mundo sabe que o concreto fica bastante rígido, ele vem, né, do cimento. Então, a argamassa fica bem rígida. De cal, tá? Normalmente é baixa resistência mecânica, tá? E endurecimento lento. E a cal, como a gente viu, ela, tudo bem que tem a hidráulica, né? Que endurece até na água, mas, no geral, o emprego deve ser limitado ao local seco e bem arejado. Tá? Para isso a gente tem o cimento, que é muito melhor para se trabalhar. Tem as mistas de cimento e cal, tá? É misturado
as argamassas de cal, o cimento, tá? Vai produzir um material intermediário, né? Nem cal, nem cimento, tá? Por isso que ela fica mista. O cimento funciona mais ou menos como um aditivo, tá? Como eu falei, vou melhorar. É mais utilizado em alvenaria, alvenaria e revestimento. De gesso, pouco utilizado, justamente pelo gesso não ser um material muito bom. Tem a de cal hidráulica e o cimento de alvenaria, tá? Ela fica menos plástica, menos capacidade de incorporação à areia, então ela também a gente não usa muito. A argamassa polimérica, a gente vai ver aí, serve para o que é mais usual é impermeabilização, mas ela também pode ser recuperação estrutural, tá? Bastante utilizada. Está tudo nos textos aí, quem quiser ler, aprender um pouco mais. A gente tem também, quanto a classificar, quanto a utilização, assentamento, revestimento, fixação, regularização e recuperação e proteção. Assentamento de alvenaria, todo mundo conhece. Revestimento, revestir parede ou estrutura de concreto, etc. A gente está bem claro, revestimento, o que serve. Fixação seriam as argamassas colantes, tá? Que hoje em dia, para fixar material cerâmico, etc. Regularização, tá? Que seria o revestimento, o emboço ou o contrapiso que a gente chama, para regularizar o piso. De recuperação e proteção, no caso de concreto que já está envelhecido ou sofreu alguma intempérie, quebrou, está o ferro exposto, o aço exposto, a gente usa argamassa para recuperação. Tá? A gente pode classificar também quanto ao volume, que nem a cal, gorda, cheia e magra, mas a cheia é só teórico, a gente não tem isso na prática. De produção tem a industrializada, né, que é o mais comum que a gente usa, a gente já compra, já está toda pronta. Tem feito em obra, que aí tem que ter um controle mais rigoroso, a gente não tem muito controle em obra, então dependendo do que você for usar não é tão aconselhável. Tá? Aí aqui alguns tipos de fissura, tá? Superficial, tem por escorrimento, que é com excesso de água, retração plástica, aí alguns danos mais comuns para a gente saber, qualidade material, dosagem inadequada, tudo que a gente sabe que tem que fazer, dosar legal, ter controle de qualidade, etc. Se não tiver, vai te trazer dano, tá? Claro. Nesse caso aqui, com revestimento, tinha uma pintura, a pintura não teve manutenção, chegou direto na argamassa e a argamassa teve um dano. Aí aqui a preparação de cal na obra, manual, com betoneira. Aí tem aqui uma dosagem de cal, de argamassa, para quem quiser, tá? Tem massa unitária, aí cimento, cal aérea, gesso, aí tem as fórmulas para a gente calcular e achar. A gente vai achar quantidade de cimento, de cal, de gesso, etc. E aqui, algumas dicas aí, mais ou menos já feitas, argamassa para fundação, para tijolo e bloco, para assentamento, revestimento e piso. Quem quiser depois, fica aí já mais ou menos uma dica. Mas claro que tem que ser feito um estudo, cálculo e etc. Tá? Aqui, por exemplo, revestimento, também já mais ou menos um traço, já pré-calculado. Tá? Relação de água e cimento. Pessoal, obrigado aí. Mais uma aula de revisão da P1. Obrigado a todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, lembrando que pode me encontrar aqui na faculdade ou mandar um e-mail. Tá? A gente está sempre aberto aí, conversar o que quiser. E boa sorte para todo mundo. Espero que todo mundo estude bastante para todo mundo tirar 10. Obrigado.